pessoal, sou Luciene, faço parte da equipe técnica da COTRAF, coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva, no território Sertão Produtivo e Sudoeste Baiano. E a nossa videoaula de hoje, a nossa convidada é a bióloga Flaviane, que vai estar falando sobre as plantas alimentícias não convencionais, as PANC. Tenhamos aí uma boa aula. É com você, Flaviane. Olá, sou Flaviane Leite, sou bióloga e sou colaboradora da COTRAF. E hoje eu estou aqui para ministrar uma videoaula do projeto A Terra à Distância do programa Bahia Produtiva. E o tema da nossa videoaula de hoje são as plantas alimentícias não convencionais, também conhecidas como PANCs. Sim? Então eu espero que nessa videoaula de hoje você consiga identificar e conhecer um pouco melhor sobre essas plantas que estão sendo tão comentadas atualmente. Então, o que são as PANCs? São plantas alimentícias não convencionais. Alimentícias porque elas podem ser utilizadas na nossa alimentação e não convencionais porque elas não são produzidas e comercializadas em grande escala. As PANCs são plantas com potencial alimentício que foram substituídas ou caíram em desuso pela população. Ou seja, são aquelas plantas que os nossos pais, os nossos avós consumiram, né, em um determinado período, mas que por conta de mudanças climáticas, mudanças econômicas e culturais, elas deixaram de ser consumidas, né, e vêm sendo perdidas. Então, elas são distribuídas em todos os biomas brasileiros, né? Então, se a gente for observar todos os biomas aqui do nosso país, a gente encontra essas PANCs, né? Algumas PANCs em determinadas regiões, elas são consideradas PANCs e em outras regiões elas não são consideradas PANCs. As PANCs, elas são espécies de plantas nativas, exóticas, né? Nativas são aquelas plantas que são de origem do nosso país, da nossa região, e as plantas exóticas são aquelas que vieram de outros países. A exemplo disso, a gente tem aí a palma forrageira, que é uma planta oriunda do México, mas que é muito utilizada aqui pela nossa população. Essas plantas, elas são plantas espontâneas, silvestres ou cultivadas, né? Elas são facilmente encontradas em jardins, hortas e quintais, né? Presentes em diversas regiões do nosso país. Como eu falei, é muito comum a gente caminhar pelas ruas, né? E encontrar algumas dessas plantas alimentícias não convencionais. Inclusive, até algumas pessoas confundem comumente essas plantas com matos, mas a gente vai ver mais para frente que elas não são matos, né? Embora elas também sejam conhecidas por esse tipo de denominação. Então, o resgate das PANCs, né, ele está pautado na agroecologia, representando um potencial econômico e beneficiando a agricultura familiar, né, com uma importante contribuição para a sustentabilidade e biodiversidade. Então, quando a gente fala das plantas alimentícias não convencionais, não tem como não deixar de falar em agroecologia e agricultura familiar, pois a agricultura familiar é um sistema biodiverso, né? E as PANCs, elas estão inseridas dentro dessa biodiversidade cultivada pelos agricultores familiares. Sem falar do sistema agroecológico, que é aquele sistema onde a gente não utiliza os insumos químicos, é um sistema mais natural, né? Mais voltado com o que acontece na natureza. Então, a gente vê que as PANCs, elas podem sim ser incentivadas para que os agricultores possam comercializar essas plantas alimentícias, né? E também promover geração de renda. Então, eu espero que vocês conheçam as PANCs, gostem e também passem a cultivar, fazer cultivos de forma comercial. Então, eu vou trazer aqui algumas curiosidades, né, sobre alimentação. Então, como vocês podem observar, nós temos no mundo inteiro 30 mil espécies de plantas que são comestíveis. E aí eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico de tipo pizza, né? Tudo que está dentro desse gráfico aí são plantas alimentícias comestíveis, né? No entanto, apenas de 6 a 7 mil são cultivadas, né? E aí a gente já vai reduzindo
né, essa fatia. Então, se a gente for observar no gráfico aqui, tudo que está no gráfico são plantas comestíveis, mas apenas de 6 a 7 mil elas são cultivadas. E dessas 6 e 7 mil, nós temos 170 que são produzidas em escala comercial. Então, a gente pode dizer que essa fatia aqui, né, do gráfico mais clara, né, em verde mais claro, ela resume a quantidade de plantas que a gente utiliza a nível comercial, a gente cultiva em nível comercial, 170 espécies. E aí, dessas 170 espécies, né, nós dependemos de forma direta para a nossa nutrição apenas de 30 espécies. 30 espécies fornecem os nutrientes que são necessários para a nossa nutrição. E, pasmem, apenas mais de 40% das calorias que a gente ingere vem apenas de 3 espécies. E aí eu coloquei aqui em destaque que é o trigo, o arroz e o milho. Então, se a gente for observar, a nossa alimentação, né, ela está ficando cada vez mais restrita a poucas espécies. Se a gente tem um volume de 30 mil espécies que a gente pode estar utilizando para nos alimentar e nos nutrir, por que a gente reduziu tanto, né? A gente tem uma biodiversidade tão grande de plantas e a gente apenas consome em mais de 40% das calorias que a gente consome vem apenas de 3 espécies. Né? Então, fica aí uma reflexão, né? Como é que a gente está se nutrindo, né? Quais são os alimentos que a gente pode estar inserindo novamente na nossa alimentação, para a gente ter uma alimentação mais biodiversa, né? Então, eu trago também outros dados aqui, que apenas 12 espécies elas são responsáveis por representar 80% dos alimentos consumidos no planeta. Então, veja como a gente reduziu. A gente tem um universo de 30 mil espécies que a gente pode estar utilizando na alimentação e a gente passa a reduzir tanto que 12 espécies, basicamente, a gente faz toda a nossa nutrição utilizando apenas essas 12 espécies. Então, a gente vê aqui no gráfico tipo pizza, que a gente tem um universo de 30 mil plantas, mas no finalzinho, né, o que a gente tem aqui, punks, né, tudo esse em verde escuro aqui são as punks, são plantas alimentícias, não convencionais, e apenas essa fatia mais clara do gráfico são as plantas que a gente utiliza na nossa alimentação. Então, fica aí a reflexão para que a gente possa aumentar a quantidade de vegetais, né, de alimentos na nossa alimentação, para a gente ter uma alimentação mais rica, né? Que a gente se acostumou a comer sempre a mesma coisa, os mesmos alimentos. Às vezes, quando a gente come algo que é diferente, a gente estranha, né? Por quê? Porque a gente estranha, porque a gente está acostumado a comer a mesma coisa sempre. Então, as punks, né, podem ser uma boa oportunidade para a gente diversificar o nosso paladar, o paladar gustativo. Em relação à biodiversidade e alimentação, as punks, apesar de negligenciadas, elas podem ser representadas, representar um pouco da história e a cultura de cada região. Então, é aquilo que eu falei. Em algumas regiões, né, aquilo que é uma planta não alimentícia para mim, em outras regiões é uma planta que é produzida a nível comercial. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui na região que eu estou, né, em Feira de Santana. A gente utiliza a folha da mandioca para fazer um prato que é a maniçoba. Né? Já em outras regiões, quando eu falo que eu como a folha da mandioca, as pessoas ficam assustadas. Então, aqui em algumas regiões, a punk ela pode não ser punk, né? E na minha região é punk, na sua região não é punk. Né? Então, o Brasil ele possui uma rica biodiversidade, né? Representando de 15 a 20% das espécies vegetais do planeta. Então, veja como o nosso país é rico em biodiversidade, né? E aí a gente tem os diversos biomas, a gente tem a caatinga, o cerrado, né? Mata Atlântica, a floresta amazônica, nós temos um universo de plantas alimentares que não são convencionais, distribuídos por esses biomas. Então, catalogadas, nós temos cerca de 3 mil espécies de punks. Então, assim,
Se a gente tem uma biodiversidade, né, a gente tem um sistema, principalmente se a gente for olhar a agricultura familiar, um sistema produtivo diverso, vamos passar a inserir essas plantas alimentícias não convencionais para a gente também conhecer, enriquecer a nossa alimentação e explorar também o que o nosso país nos proporciona. Então, eu trouxe aqui duas perguntinhas, né, que é muito comum quando a gente fala em punks. Qual a diferença? Qual o diferencial das punks? Né? Por que devemos consumi-las? O que é que tem nessas plantas que são tão atrativas? Né? O que é que essas plantas podem nos interessar? Então, vai aqui as respostas para essas duas perguntinhas. Elas são plantas espontâneas e de fácil cultivo, ou seja, as plantas alimentares convencionais, aquelas produzidas comercialmente, muitas delas a gente precisa utilizar insumos químicos no solo, né? Adubação. A gente também tem que se preocupar com a questão dos inseticidas, do controle biológico, né? Das pragas e doenças. E as plantas, as punks, elas são plantas espontâneas e de fácil cultivo. Você não vai precisar gastar com adubação, gastar com inseticidas, né? E nem se preocupar com pragas nessas plantas, porque elas são plantas resistentes, né? Muitas dessas plantas, elas são consideradas bioindicadoras, né? E aí a gente tem um exemplo do cariru, né? Que a gente também conhece como bredo, que é uma planta bioindicadora de solo. Então, alguns solos que você tem um crescimento espontâneo dessas plantas, do caruru, indica que ali você tem um excesso de nitrogênio no solo. Então, olha a importância do cultivo, né, dessas punks. Elas são ricas em fibras e nutrientes como vitaminas e minerais, ou seja, são plantas que, além de saborosas, elas também trazem nutrientes que são importantes para a nossa nutrição. Elas possuem proteínas e compostos bioativos. A gente vai ver aí que tem punks que tem um teor elevado de proteína e que muitas vezes pode substituir até a carne, né? Essas plantas têm tanta proteína que elas podem até vir substituir a carne. Elas são ricas em antioxidantes e os antioxidantes eles são interessantes porque eles previnem o câncer, né? As nossas células, quando elas vão envelhecendo, né? E a depender da nossa alimentação, a gente produz muitos radicais livres. E esses antioxidantes, eles eliminam esses radicais livres e protegem as nossas células contra o câncer. As punks também melhoram o sistema imunológico, né? E o funcionamento do organismo. Então, como são plantas ricas em fibras, nutrientes, né? Fibras, minerais, vitaminas, elas acabam fortalecendo o nosso sistema imunológico. E o consumo das plantas não convencionais, ele amplia o repertório de gustação e ajuda a criar receitas novas. Então, é aquilo que eu falei. A gente tem um universo de 30 mil plantas para se alimentar e a gente resume a nossa alimentação a 12 espécies. Mas se a gente for parar para observar, tem muita gente aí que não se alimenta de 12 espécies, né? Se alimenta de menos. Então, assim, a introdução das punks na nossa alimentação vai permitir que a gente melhore, né, o nosso repertório gustativo. A gente vai sentir sabores diferentes, sabores que o nosso paladar não está acostumado. E as punks, elas são um ótimo caminho para a alimentação adequada, saudável e responsável. Adequada porque a gente vai estar inserindo aí outros nutrientes, né, que a gente não tem o hábito de consumir diariamente. Saudável porque vai ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico. E responsável porque, como elas são plantas resistentes, elas não são necessárias utilizar insumos químicos, né? Nem para combater pragas e nem para adubar o solo. Então, por isso essas plantas elas são tão atraentes, né? E eu trago aqui também algumas dúvidas. Quando a gente fala em plantas alimentícias não convencionais, aparecem várias dúvidas sobre essas plantas. Então, vamos ver algumas perguntas aqui. Espero que essas dúvidas que são colocadas aqui sejam uma dúvida sua, né, em relação e que eu possa estar esclarecendo essa dúvida. Então, as punks são apenas matos ou plantas que nascem de forma espontânea? Então,
comumente a gente fala, punk, que é punk é um mato, né? Mas a gente tem que entender qual é o conceito que a gente tem de mato, né? Então, o que a gente chama de mato? Mato são aquelas plantas espontâneas que nascem, né? Sem a gente plantar, sem colocar a sementinha, né? Isso não quer dizer que mato é algo ruim, né? Dentro do local onde aquela planta está inserida, ela tem a sua função ecológica, né? Ela serve de alimento para outras plantas, né? Ela enriquece o solo, né? Fornece, ela é dispersa pelo vento. Então, assim, o que a gente chama de mato, né, tem a sua função na natureza, né? Mas as punks, elas comumente são confundidas com matos pelo fato de crescerem de forma espontânea, né? A gente não planta um pé de mato. O mato, ele cresce nos terrenos de forma espontânea. Então, se confunde punk com mato devido a punk crescer de forma espontânea, assim como o mato. Mas as punks, elas não são matos. E aí vem uma outra pergunta. Todo mato é punk? Se eu pensar que a punk é um mato porque ela cresce de forma espontânea, então ela é um mato. Mas qualquer mato que nasce de forma espontânea é uma punk? Não, né? Nós temos aí várias, que a gente chama de mato, né, que tem funções medicinais, mas não são utilizadas na alimentação humana. Por isso, as punks vêm com esse diferencial. Elas são plantas não convencionais, mas são plantas alimentícias. Então, nem todo mato que eu acho crescendo aí no quintal de casa, nos terrenos, no meio da rua, pode ser chamado de punk, né? Até porque a gente viu lá que a gente tem cerca de 30 mil espécies de punks catalogadas. Então, não é qualquer mato que eu posso levar para casa e comer achando que é punk. Não mesmo. Então, vai ter gosto ruim? As punks são amargas? Então, assim, as punks, elas são muito saborosas. Há apenas uma pequena classe de punks, elas têm um sabor amargo, mas geralmente as punks elas têm sabores muito diferentes daquilo que a gente costuma consumir, né? Mas elas não são amargas, apenas uma pequena classe. Pelo contrário, elas são muito saborosas, né? O consumo das punks é seguro? Essa é uma pergunta importante, né? Então, é seguro sim. Por quê? Porque as punks, elas já foram pesquisadas, estudadas, identificadas, levantados seus nutrientes. Então, houve uma pesquisa científica, né, antes da divulgação se essa planta pode ser consumida ou não. Então, o consumo de punks é seguro? Com certeza, sim, é seguro o consumo de punks. Eu posso colher as punks de qualquer lugar. Como eu falei a vocês, as punks, né, algumas delas, elas crescem espontaneamente. Então, assim, eu passei aqui na rua e vi ali no cantinho do passeio uma punk. Eu posso arrancar aquela punk e levar para casa para consumir? Não, né? Se ela cresce no meu quintal, que é um ambiente que eu conheço e sei, é uma coisa. Mas se ela está na rua, né? A rua é um ambiente muito poluído. Então, se a gente pegar uma planta daquela que está lá na rua, no meio urbano, né? A gente pode levar doenças, né? Consumir essas plantas e acabar pegando algumas doenças, como vírus, bactérias. Então, assim, não é recomendado pegar a punk de qualquer lugar, principalmente em rua, porque rua é um local muito poluído, né? Quais são os seus benefícios para a saúde? Como eu falei, as punks, elas são ricas em nutrientes, são ricas em antioxidantes, né? E elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Então, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, todo mundo preocupado com a questão do coronavírus, né? Então, passando a se alimentar das punks, a gente vai fornecer nutrientes que vão fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Isso vai permitir que a gente tenha uma saúde mais, digamos assim, esteja mais preparado para combater não só o coronavírus, mas também outras doenças, né? Doenças provocadas por bactérias, vírus, mas esse é o benefício das plantas, eles trazem nutrientes que fortalecem o nosso sistema imunológico.
Então, agora eu vou mostrar para vocês quais são as partes, né, que podem ser consumidas das punks. Então, as punks, elas podem ser inseridas na alimentação por meio do consumo de diversas partes, diversas estruturas dessas plantas, né? Pode ser raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, como a gente tem aqui, ali o inhame, que em algumas regiões também é considerado punk, né, a raiz. Nós podemos consumir ramos, folhas, brotos, flores e frutos, né? Aí eu coloquei ali a foto da capuchinha, né? Que é consumida as flores e folhas também. E também pode ser consumida sementes, resina, goma, óleos e gorduras comestíveis. Isso vai depender da região, né? Que essa planta está inserida, do aspecto cultural. Mas, assim, só para vocês entenderem, né? Uma punk eu posso consumir tudo? Não. Geralmente, como eu falei a vocês, as pesquisas científicas vão indicar, né, o que é que se deve ser consumido daquela planta. Então, tem planta que você vai consumir só as folhas, tem plantas que você vai consumir o talo, vai consumir o fruto, as flores, né? Mas geralmente a gente mostra a punk e diz qual é a parte comestível dela, mas no geral, muitas partes das punks, né, quase todos os órgãos e estruturas, elas podem ser consumidas. Então, como consumir as plantas? Vocês viram que a gente tem aí, pode consumir folha, talo, pode consumir a raiz, flor, fruto, né? Mas como consumir as punks? Então, né? Cada planta ela tem sua peculiaridade e forma de consumo. Mas, no geral, a gente classifica as plantas em três maneiras de preparo, que são as plantas que podem ser consumidas in natura, que é aquela forma que a gente não processa, ela está ali ao natural. E aí, in natura, a gente pode utilizar ela para fazer sucos e também saladas. Plantas que podem ser consumidas tanto in natura quanto processadas, né? Então, eu posso utilizar ela para fazer uma salada das folhas, ou eu posso utilizar as folhas e passar por um processo de refogamento, né? E comer elas cozidas. Então, algumas elas precisam passar pelo processo, por um processamento, né? Porque elas ficam mais agradáveis e saborosas, né? Quando cozidas ou refogadas. Então, elas podem ser consideradas na mesma forma de preparo do couve, da abobrinha e da escarola. Quem aqui nunca comeu, né, o couve refogado, né? E a gente tem também as plantas que precisam obrigatoriamente passar por um processo de cozimento, né? Como é o caso que eu falei aqui da mandioca, né? A gente sabe que a mandioca, ela tem uma substância que é tóxica, se eu consumir ela in natura, eu vou passar mal. Então, eu preciso cozinhar as folhas para liberar essa substância, né? Que é o que a gente chama de processo de branqueamento. Quando falar assim, ó, essa punk, ela precisa ser branqueada. Ela precisa passar pelo processo de cozimento para que a temperatura possa eliminar, né, essas substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. E a maioria das folhas de algumas plantas, a gente encontra uma substância, né, que não é benéfica para a saúde. Então, a gente precisa fazer esse processo de cozimento. Então, de forma geral, a gente pode consumir in natura, através de suco salada, pode ser processada, né, passar por um processo de cozimento ou não, e aquelas plantas que são obrigatoriamente que precisam passar pelo processo de cozimento, né? E aí eu trouxe aqui algumas imagens, né, para a gente ver formas de como a gente pode consumir essas plantas, suco, saladas, refogados. Então, conhecendo, aí eu selecionei agora para vocês algumas punks, né, que a gente pode estar inserindo na nossa alimentação. Vocês podem também estar reconhecendo, eu acredito que muitos de vocês que estarão assistindo essa videoaula vai ver que já teve contato com uma dessas plantas, né? Então, são plantas que a gente pode estar inserindo na nossa alimentação, fazendo um resgate também, né, dessas plantas. Eu me lembro que uma vez eu fui almoçar e me perguntaram se eu queria um refogado de uma planta, mas não falaram qual era a planta. Perguntaram se eu já tinha comido, eu disse que não.
E aí, quando eu comi essa planta, eu lembrei imediatamente que eu já havia feito consumo, né, dessa planta, que é o bredo, ou caruru. E eu lembrei imediatamente que era a minha avó que fazia esse preparo refogado para a gente se alimentar. Então, a gente vai acabar também ativando aí nessa videoaula a memória afetiva de vocês, que também está relacionado ao processo de alimentação. Então, vamos conhecer aqui uma das punks, que é o bredo ou caruru, como vocês podem, ela tem esses dois nomes populares, né? É uma planta espontânea, como eu falei, o bredo é uma planta que pode ser utilizada, indicada como bioindicadora de solo. Então, aquele solo que está com excesso de nitrogênio, o bredo ele vai crescer de forma espontânea. Então, se você tiver um excesso de bredo no seu quintal, saiba que o seu solo está com excesso de nitrogênio, né? Então, além de ser uma planta nutritiva, ela também é uma planta bioindicadora de ambiente rico em nitrogênio. Quais são os nutrientes que essa planta apresenta? Ela é rica em proteínas, fibras, minerais, como cálcio, ferro, manganês, fósforo, potássio, cobre, zinco e vitaminas B2, B6 e C, né? Então, além de ser uma planta de ser de fácil cultivo, ela é rica em nutrientes. E aí eu vou chamar a atenção aqui para a gente falar do magnésio, né? E do cobre, que são minerais importantes para o nosso sistema nervoso, né? Então, as pessoas que querem se prevenir de futuras doenças que atingem o sistema nervoso, como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer, devem passar a consumir, né, plantas que contenham esses minerais, né? Então, fica a dica aí para quem quer prevenir o seu sistema, prevenir doenças no sistema nervoso, consumir o caruru. É uma planta que deve ser branqueada, lembra que eu falei? Ela deve passar por um processo de cozimento, então não é indicado comer o caruru, no caso cru, in natura, não é. Então você precisa passar por um processo de branqueamento, né, antes de fazer o consumo. E ela tem um sabor que é muito parecido, bem parecido mesmo com o espinafre. Então, se você já comeu espinafre e acha uma planta legal, também passe a consumir o caruru, que você vai ver que além de estar ingerindo a planta que é saborosa, você também vai estar inserindo novos nutrientes na sua alimentação. Qual é a forma de consumo do caruru? Quais são as partes que a gente pode consumir? A gente pode consumir as folhas e flores, né? Desde que a gente passe por um processo de cozimento. E a gente pode estar utilizando aí para fazer refogados, sopas, omeletes e tortas. E aqui eu trouxe aqui um creme de abóbora com caruru. Então, se você tem abóbora no seu quintal, eu sei que muitos agricultores plantam abóbora, então faz um caldo de abóbora e coloca o caruru dentro, para experimentar. A gente tem aqui também um refogado de caruru com coco, A gente faz tipo uma moquequinha e faz esse refogado aí. Outra planta que também a gente tem o hábito de encontrar com facilidade é a língua de vaca. A língua de vaca, quais são as propriedades que essa planta tem? Ela possui um alto teor de zinco, Lembra aí o zinco para proteger do sistema nervoso também, protege os nossos neurônios, potássio, magnésio, ferro e proteínas. Olha o ferro aí para quem tem anemia também, ó, um adicional a mais de ferro na alimentação. A língua de vaca ela é rica em propriedades medicinais, Ela também é considerada, além de ser uma punk, é considerada também uma planta medicinal e ela tem princípios, pode ser utilizada como sedativa, antigripal, anti-inflamatória, antibacteriana, antiherpética e diurética. Quais são as formas de consumo da língua de vaca? A gente pode estar consumindo as folhas, que são consumidas em saladas, mais preferencialmente cozidas. Você pode consumir na salada? Pode. Mas se você quiser também colocar um sabor maior, você pode estar fazendo ela refogada, ou cozida. Pode introduzir em refogados ou ensopados. Também a língua de vaca ela também é utilizada no fabrico de pães caseiros, bolos, salgados, suflês.
Então, se você quer introduzir essa planta na sua alimentação, quer experimentar, você pode fazer várias receitas e estar introduzindo, né, as folhas da língua de vaca. Eu já experimentei, é muito saborosa. Ela tem uma mucilagenzinha, mas deixa ela super especial. Nós colocamos aqui nas imagens, como vocês podem ver, a gente tem saladas com língua de vaca. Faz uma salada com língua de vaca, acrescenta queijo, acrescenta uma fruta, coloca um ingrediente diferente, né, e faz aquele prato bem bonito. E também refogado com língua de vaca. Vocês estão vendo aqui na imagem que não tem carne no prato, né? Um prato é um prato nutritivo e apenas com vegetais, né? Isso porque a língua de vaca ela é rica em proteínas. A beldroega. Acho que muita gente aí conhece a beldroega, né? A beldroega ela é uma planta também espontânea. Ela também é uma planta bioindicadora, né, de solo. O solo, quando está bom, rico em matéria orgânica, é muito comum essas plantas crescerem e se desenvolverem de forma espontânea. Então, se você que é agricultor, é agricultora, tem seu quintal aí produtivo e não identificou a beldroega, pode ser que o solo esteja precisando de uma quantidade maior de matéria orgânica, né? De adubação. E se você tem um quintal e tem a presença dessas plantas, com certeza o seu solo está bem adubado de matéria orgânica. Quais são as propriedades da beldroega? É uma planta rica em ômega 3, e aí eu vou falar para vocês, o ômega 3 é um nutriente muito importante porque ele protege o nosso sistema cardiovascular. Então, quem quer se prevenir aí de doenças cardiovasculares, né, doenças que acometem o coração e as nossas veias, então vamos passar a nos alimentar com a beldroega por conta do ômega 3, né? A beldroega, ela também possui beta-caroteno, fósforo, magnésio, zinco, cálcio, potássio, cobre, ferro e vitaminas B e C. Vocês estão vendo aí, ó, o cálcio, que é um mineral importante, né, para os nossos ossos. O potássio também, para fazer a regulação da pressão, né, arterial. E o magnésio, como eu falei a vocês, e o zinco, que vão proteger o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso. Vocês estão percebendo que essas plantas contêm nutrientes que são importantíssimos, né, para a prevenção de doenças e fortalecer o nosso sistema imunológico. Quais são as formas de consumo da beldroega? Elas podem ser consumidas suas folhas, né, flores, ramos e sementes. Né? Pode ser consumida crua em saladas, e aí eu coloquei aqui a imagem bem bonita de uma salada com beldroega. Vocês podem ver aí na imagem que a gente pode consumir as folhas, os talos, e adicionar uma fruta. No caso aqui, a figura tem uma salada de beldroega com melancia. Vocês podem estar colocando queijo, pode também estar colocando outras ervas, né? Para dar mais sabor ainda ao seu prato. Né? Um prato simples de fazer, bonito, né? E vocês podem estar inserindo na alimentação de vocês. Né? E pode também estar usando a beldroega para colocar em sopas, em refogados, tortas, omeletes. E aqui eu trouxe a imagem aqui de um prato que é uma sopa de abóbora e beldroega. Vocês estão vendo que eu estou trazendo a abóbora porque eu sei que a abóbora é um alimento que é muito nutritivo e também é muito produzido pelos agricultores, né? Eu sei que tem período aí que a gente tem chuva de abóbora, então vamos aproveitar melhor os nutrientes desses alimentos e introduzir, né, as punks para a gente estar enriquecendo mais ainda esses alimentos. Nós temos também a planta Ora Pronobis, é uma planta que está muito em alta agora, muitos restaurantes, muitos programas de TV, de culinária estão utilizando essa planta na alimentação. Né? E quais são as propriedades da Ora Pronobis? Ela possui um teor elevado de proteína. Em outros períodos, né, essa planta ela era conhecida como carne de pobre, isso porque quando as pessoas não tinham a carne, né, que é fonte de proteína, elas passavam a consumir a Ora Pronobis e se saciavam. Ou seja, ela tem um teor elevado de proteína que pode ser
em alguns momentos, substituir a proteína que a gente necessita, né, que a gente encontra na carne, substituir uma fonte de proteína para o nosso organismo. Então, ela é uma planta muito nutritiva. Além de ser rica em proteína, ela possui vitamina A, C, B9, minerais como zinco, cálcio, magnésio, manganês, fibras e compostos fenólicos. Né? Veja aí a importância desses minerais, né? E as folhas de Ora Pronobis, elas podem ajudar a manter a saúde dos olhos. Então, quem está aí querendo prevenir, né, fortalecer a saúde dos olhos, né, vamos consumir Ora Pronobis. Além também de nutrientes que ela tem, vai fortalecer o sistema imunológico, nos deixando mais preparados para combater, né, os agentes externos que podem causar doenças, assim como o coronavírus que está aí. Né? Então, vamos nos preparar, né, fortalecer o sistema imunológico através do consumo de Ora Pronobis. Quais são as formas de consumo? A gente pode comer as folhas jovens, né, frutos e flores, de preferência cozido. Lembra que algumas plantas as folhas mais novas, a gente pode consumir ela in natura, né? Mas se quiser dar mais sabor, a gente faz o processo de cozimento, né? E faz um refogado, um ensopado, né? Pode ser utilizada também no preparo de saladas, refogados, sopas, omeletes e tortas. Aí aqui eu trouxe duas receitas, né? Uma receita de frango com Arapronobis, que é muito consumido na região de Minas Gerais, né? Um frango caipira, ou frango caipira da agricultura familiar, com Arapronobis, delícia. E também trouxe aqui um pastel de angu com Orapronobis. Já que ela é rica em proteínas, eu posso substituir a carne ou o frango que eu ia colocar no pastel. Eu coloco Orapronobis, eu vou dar mais sabor e mais nutrição ao pastel. Outra planta aqui também que eu trouxe para apresentar a vocês é a palma, né? Que eu já falei dela, que é uma planta que veio introduzida, né, no nosso país, ela é originária do México. Lá no México é muito comum as pessoas consumirem a palma na alimentação, né? E vocês vão ver que é um alimento também rico, nutritivo, serve não apenas para a alimentação animal, mas também para a alimentação humana. Quais são as propriedades que a palma tem? Ela é rica em vitamina A, vitamina C, complexo B, ferro. Ó, quem tem anemia pode estar fazendo um suplemento de ferro com suco de palma, né? Cálcio e potássio. Ajuda no combate à anemia e seu fruto possui propriedades medicinais antioxidantes e inflamatórias, né? Então, vamos nos nutrir, fortalecer o nosso sistema imunológico através do consumo de palma. Qual é a forma de consumo da palma? A palma é um alimento que a gente pode consumir ela de formas diversas, né? Geralmente são usados os brotos do vegetal, que são aquelas raquetes, aquelas mais novinhas, né? E lá no México ela é denominada como se fosse uma verdura, né? Então a gente tem aqui em grande quantidade e infelizmente a gente não aproveita. Então fica a dica aqui de a gente passar a consumir. Esses cladóides, essas raquetes mais novinhas também são utilizadas para fazer cortados. Inclusive lá na região da Chapada Diamantina é um prato típico, famoso, né? E regional. Não tem quem vá na Chapada, né? E não experimente o cortadinho de palma. Então, é muito saborosa, ela tem uma acidez que é muito valorizada, né, pelos chefes de cozinha, e é um alimento também muito saboroso. Temos também o fruto da palma, que é conhecido como figo da Índia. É um fruto, no supermercado é muito caro, né? Você não vai achar um fruto de palma lá, o figo da Índia, a preço barato, não. Enquanto a gente tem aqui, ó, de abundância, né? Algumas pessoas pagam e pagam caro para ter esse alimento também, que é muito nutritivo. O fruto é rico em antioxidantes, ó, proteger as nossas células contra o câncer. Então, fica aí a dica de consumir o fruto da palma. E aí eu coloquei aqui algumas imagens para mostrar para a gente como a gente pode fazer, né? Sucos de palma, é um suco muito refrescante, né? É um suco que é para limpar, né? É detox, como as pessoas chamam, para limpar as toxinas do nosso corpo, né? Pode ser feito aí, inserida a palma no cuscuz, né? Pastel com palma, com recheio de palma.
geladinho de palma, suco, além das saladas e refogados que a gente pode estar utilizando. Taioba também é uma planta, é uma punk, também está muito conhecida, muito em alta nos restaurantes, né? É uma planta também considerada como planta ornamental, né? É a planta que a gente fala, a planta da moda, porque até em estampa de tecido, a taioba, ela está presente. Então, quais são as propriedades da taioba? É uma planta rica em carotenoides, fibras, ferro, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, cobre e vitaminas B e C. Suas folhas possuem uso medicinal, né, e podem ser utilizadas na terapia contra o câncer, né? Então, assim, olha, uma planta que é muito comum da gente encontrar, é utilizada de forma ornamental, medicinal e também muito nutritiva. Quais são as formas de consumo da taioba? Elas podem ser consumidas os talos, né, e as folhas. Porém, a taioba ela precisa passar pelo processo de cozimento, né, pelo processo de branqueamento. Como é que eu posso? Eu quero utilizar a folha inteira. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma água para ferver. E quando ela estiver fervendo, eu vou colocar a folha da taioba e os talos, deixar passar por um processo de cozimento de 2 a 3 minutos e a folha está pronta para ser utilizada na salada, para ser utilizada em refogados. Isso porque a gente tem uma substância, né, que é o ácido oxálico, que é tóxica para nós. Então, a gente precisa fazer esse cozimento para eliminar, para que a temperatura elimine, né, essa substância. Né? É uma folha também muito saborosa, que tem sido muito utilizado nos restaurantes, né? Os chefes de cozinha estão utilizando bastante essa planta devido aos seus nutrientes e ao seu sabor. Então, elas podem ser utilizadas os talos e as folhas, tem que passar por um processo de cozimento, né? E aí eu coloquei aqui imagens de alguns pratos, refogado de taioba, bolinho crocante de taioba, né? Ao invés de você fazer um bolinho de arroz, um bolinho de carne, você faz o bolinho e introduz a taioba aí, né? Vai ficar super saboroso. E também coloquei aqui um charuto de taioba com carne moída. Você pode estar fazendo um molho especial, né? E colocar um recheio diferente. Você pode até usar outra punk. Você pode usar a Oráculo Nobis para rechear a folha de taioba e ter um alimento aí, um prato super nutritivo. Nós temos também aqui a abóbora, que eu quis colocar aqui, porque a abóbora é um alimento muito rico, né, em minerais, vitaminas. Então, a abóbora eu sei que é muito produzida pela agricultura familiar e incentivar também vocês a consumirem a abóbora por completo, né? Então, a abóbora em si, ela tem vitamina A, vitamina C, além disso, é rica em fibras, né, para o nosso intestino, vitaminas do complexo B e minerais importantes, como potássio, cobre, cálcio e fósforo. Já as sementes da abóbora, elas podem ser utilizadas de diversa forma na nossa alimentação. E elas são fontes de minerais como ferro, magnésio, zinco, ômega 3, triptofano e proteínas. Protege as funções cerebrais, né? Quem tem problema de memória pode estar inserindo na alimentação a semente da abóbora, né? Também ajuda nos processos de depressão. Então, se você tem alguém na sua família que está desanimado, você está vendo que pode ir para o caminho da depressão, comece a introduzir a semente de abóbora na alimentação dele, que você vai ver uma melhora muito importante. Quais são as formas de consumo da semente da abóbora? Ela pode ser consumida frita, né? Triturada, você pode bater no liquidificador, né? Mas como é que faz para ter essa farinha da abóbora? Você lava a semente da abóbora e coloca ela para secar no sol. E depois que você secar, né, você tritura ela no liquidificador. Aí você vai obter a farinha, como a gente está vendo aqui na imagem, e você pode estar colocando essa farinha no almoço, pode estar colocando essa farinha no suco, né, e tá inserindo a semente da abóbora na alimentação. Então, eu trouxe aqui alguns pratos interessantes, né, gratinado de abóbora com frango, que às vezes a gente só tem o hábito de consumir abóbora cozida. Aí enjoei de comer cozida, então faz um gratinado com frango, faz torradinha, e come como a gente costuma comer o amendoim, né? O amendoim torrado, a gente torra a semente da abóbora.
né? Pode fazer também caldos de abóbora e utilizar ao máximo esse alimento que é tão produzido pela agricultura familiar e é muito rico também. Nós temos aqui também o quiabo de metro, né? O quiabo de metro ele é rico em fibras brutas, cálcio, ácido ascórbico e licopeno, né? Que é um potente antioxidante. Pode ser utilizada na medicina tradicional como laxante, que tem problema de intestino preso, né? Pode estar inserindo esse alimento, né? Também tem um potencial anti-inflamatório e antibiótico. Qual é a forma de consumo? A gente deve consumir o fruto refogado ou cozido. Apesar de a gente chamar quiabo de metro, né? Ele tem um sabor muito parecido com o pepino, né? Então, assim, é um alimento também muito saboroso. E a gente pode estar utilizando para fazer refogados, né? Colocar o quiabo de metro junto com a carne, né? Em ensopados. E vai ficar a seu critério inserir esse quiabo de metro na sua alimentação. E, para finalizar, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Espero que vocês tenham relembrado algumas plantas alimentícias não convencionais, tenham conhecido as plantas novas. E eu queria lançar aqui um desafio para quem assistir essa videoaula, fazer um teste, testa uma punk na sua alimentação, faz uma receita, né? Prepara o seu prato, bate uma foto e marca a gente, né? Cotraf nas redes sociais e o pessoal, a galera aí do Bahia Produtiva, Verônica, Luciene, Eduardo e Jacione. Então, a gente quer conhecer, quer saber se vocês gostaram das punks. Então, aceite esse desafio, faça a sua receita, né? Bate aquela foto bem legal e publica no Instagram e marca a gente, né? A Cotraf e a galera aí do Bahia Produtiva, para a gente saber se você gostou mesmo das punks. Aproveitar também e convidar você para seguir a Cotraf nas redes sociais, né? Através do Instagram, Cotraf Bahia, Facebook, YouTube e para finalizar, deixo aqui uma frase, né? Espero que toda essa apresentação, espero que vocês tenham gostado das punks. Eu sou muito suspeita a falar porque foram plantas que eu conheci e eu passei a gostar, a inserir na minha alimentação. E espero também que vocês possam estar testando, né? Testando esses alimentos que são ricos. Então, finalizo aqui. Muito obrigado ao projeto Bahia Produtiva, né? E que vocês tenham gostado dessa nova modalidade do Até a Distância. Então, toda vez que você se alimenta, é uma oportunidade de nutrir seu corpo. Por isso, experimente o consumo de punks. E um obrigada a todos. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.